É certo que contra nós militam 3 inimigos poderosos: o mundo, o diabo e a carne, e que nós mesmos não podemos resistir. Mas recorremos ao Senhor Jesus, que os venceu por nós. Ele nos assistirá consoante a sua promessa, que sempre cumpre, por isso que é fiel e todo poderoso. Vamos a Ele, repousemos nele. Coragem, pois devemos ter, meus irmãos, que os enganos e as crueldades e as riquezas desse mundo não nos embaraçem de irmos a Cristo. Acontece que, depois dessas orações, depois desses conselhos, depois dessa confissão feita, Bordelli foi o primeiro a ser chamado à presença de Durand de Villegagnon para declarar a sua fé. Após confirmar o que havia escrito, foi fortemente espancado e condenado à morte por estrangulamento, asfixia e afogamento. Um dos pajens de Villegagnon foi designado para fazer a execução. Bordelli foi executado a um rochedo alto e ali foi estrangulado, asfixiado e jogado nas águas. Enquanto seu antagonista o executava, Bordelli orava implorando a Deus perdão pelos seus pecados e entregando seu espírito a Deus. Assim também aconteceu com Verneia, Pierre Bourdon e Lafon. Acontece que André Lafon, vacilando, se retratou na declaração de fé e, por ser o único alfaiate daquela localização, sua retratação foi aceita por Durand de Villegagnon. Já nós temos outro cristão monergista que conseguiu escapar das garras deste almirante, que era Jacques Beller, que havia conseguido fugir e foi mais tarde capturado e acusado e executado depois no Rio de Janeiro. Esses homens foram foragidos de sua pátria. Encontraram no Brasil a traição de um homem chamado Durand de Villegagnon, que estava a serviço da fé católica romana. Com alguns companheiros, Boles escapou da truculência deste homem, indo para São Vicente. Suas convicções bíblicas o fizeram pregar as verdades da palavra de Deus aos lusitanos, aos mamelucos e também aos indígenas. Este homem, chamado João Boles, que é um nome aportuguesado de Jacques Beller, não deixou de pregar o evangelho por onde passava, e um padre chamado Luiz de Gran acusou-o de estar desvirtuando suas ovelhas, onde ele foi preso, levado à Bahia, onde ficou em um cárcere por 8 anos. Depois foi enviado ao Rio de Janeiro e foi condenado a morrer por crime de ser protestante e, portanto, um herege obstinado. Mas o que chama a atenção foi quem executou essa pena. Nada mais, nada menos que José de Anchieta. A pretexto de salvar Boles das garras do demônio, fez demorar o seu suplício para que ele tivesse chance de arrependimento. José de Anchieta foi incumbido de tentar mudar as suas convicções e se tornar católico romano. Mas Boles era convicto de seus ensinos nas Sagradas Escrituras e repudiou as investidas do padre Anchieta. O carrasco também titubeou em matar Boles, provavelmente por perceber se tratar de um inocente. E como costume da época, um sacerdote permanecia ao lado do sentenciado até que acontecesse a sua morte. E Anchieta estava ali. Ele antecipa-se ao executor e enforca João Boles. João Boles foi um ministro huguenote. Foi um oficial da primeira celebração da Ceia do Senhor no Brasil. Ele era um intrépido pregador do Evangelho e foi um mártir da fé em 1567. Após 8 anos de masmorra,
foi executado pelo apóstolo do Brasil, José de Anchieta. E qual foi o seu crime? Simplesmente ser um cristão protestante. O católico francês e historiador Arthur Beuchart declara o seguinte: e porque o carrasco, talvez condoído, sem coragem de apressar a morte da vítima inocente, ele mesmo, Santo José de Anchieta, acaba de matá-lo, dizendo, ufano ao carrasco acorvadado: eis aí como se mata um homem. Esta obra foi publicada em 1897, por ocasião das festas do tricentenário de Anchieta, em cujas páginas também classifica Villegagnon como o Caim das Américas. No dia 9 de fevereiro, o contexto histórico em que os primeiros mártires de cristãos aconteceram em terras brasileiras ocorreu há 464 anos. É interessante notar que a perseguição religiosa aos cristãos foi algo rotineiro, em alguns lugares devastador, porém não é suficiente para calar o Evangelho de Cristo. É importante lembrar que o próprio apóstolo Paulo foi enfático ao afirmar que, embora ele estivesse preso por diversas vezes, a palavra de Deus não estava. Avaliando o percurso da igreja primitiva na conquista de novas almas para o reino de Deus, constataremos que as perseguições aos cristãos apenas contribuíram para o crescimento do Evangelho, fortalecendo o dinamismo da estrutura da igreja como organismo vivo em seu alcance a povos distantes. Esses missionários puderam experimentar de perto as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, que disse: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa, conforme Mateus capítulo 5, verso 11. O próprio nome Brasil refere-se a uma terra mítica, que seria o Éden da mitologia celta, e não demoraria muito para que os protestantes europeus dessem um novo significado para esse paraíso. O Brasil foi o primeiro país americano a ser um refúgio protestante, antes das colônias inglesas dos puritanos, e os primeiros a serem refugiados foram os franceses. Segundo historiadores como Franz Leonard, fazia parte dos planos de John Calvino a criação de uma espécie de um refúgio protestante internacional na América Central, a fim de receber todos os perseguidos da Europa. O protestantismo implantado no Brasil colonial era ideal para a reforma, já que sua estratégia consistia em salvar os próprios membros. A pergunta que não quer se calar é a seguinte: será que estamos dispostos a defender a fé que uma vez nos foi entregue pelo Senhor Jesus? Que o Senhor nos ajude a defender a razão da nossa esperança e a vivermos de acordo com os seus divinos propósitos.